amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje o tema é o império do anticristo, a avareza. Deus é fiel. Mateus, capítulo 19, verso 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória, que eu venha diminuir, Senhor, venha crescer essa mensagem, Senhor, venha me dar sabedoria, Senhor, venha revelar em Cristo o Evangelho nesse dia. E que a graça do Teu Espírito Santo venha ser comigo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, nós podemos aqui entender essa palavra sobre que Jesus está repreendendo a avareza. E Jesus, ele é bem claro ao dizer o quão é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque, não generalizando, mas os ricos, quando passam mal, quando acontece algo ruim com eles, eles olham para o dinheiro. Eles olham para os seus recursos como salvação. E muitos até afrontam o Deus da Bíblia, acreditando que o próprio dinheiro deles os salvará. O império do anticristo, nós retratamos na pregação de ontem sobre o império da Babilônia, que coloca o sexo como um deus. O diabo pega a bênção de Deus para os seres humanos e coloca como um deus, para você idolatrar a bênção que Deus nos proporcionou aos seres humanos e não colocar a Deus como o Senhor e Salvador. No império da Babilônia é o sexo, a qual a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades da maldade. O diabo, a antiga serpente, não pode chegar ao arrependimento. Ele não quer o arrependimento. Não há lugar de arrependimento nele. Ele reina aqui nesse mundo no império das trevas. E ele separa principados. Um desses principados é a Babilônia. E outro desses principados é o principado do anticristo. O que reina na Babilônia é a bênção da prosperidade que Deus deu aos seus filhos, que é o dinheiro, mas não para que o dinheiro domine os seus filhos, mas sim os seus filhos dominem o dinheiro. O diabo pegou então o dinheiro e transformou no que nós conhecemos hoje como a avareza. Quem está entendendo? Jesus é fiel.
Quando aquele rico, jovem, chega perante Jesus, ele disse: Senhor, desde a minha mocidade, do início, eu tenho guardado os seus mandamentos. E Jesus disse para ele: segue-me, dê tudo o que você tem aos pobres, e grande será o seu galardão no reino dos céus. Jesus disse isso para ele porque Jesus sondou o coração dele e viu que o que estava como Deus verdadeiramente na vida dele eram os bens que ele possuía. Eram as suas propriedades. Ele não estava disposto a colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. Hoje, o império do anticristo já está em nosso meio. O apóstolo João disse que o anticristo é aquele que nega a Jesus. Em 1 João vai nos dizer que o anticristo, ele nega que Jesus veio em carne. Todo aquele que nega que Jesus veio, pisou nessa terra como Deus, veio em carne, operou sinais, maravilhas, andou sobre o mar, aquietou o vento, a tempestade, curou o paralítico, o cego. E o nome dele é notório sobre todos os nomes, porque o nome dele tem poder. Todos aqueles que negam que Jesus pisou aqui em carne, com esse poder, com esse nome notório sobre todos os nomes, é o anticristo. Todos aqueles que negam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o anticristo. Então o apóstolo João disse que o anticristo já estava no mundo naquela época. São vários anticristos, é um império, e esse império é o mesmo a qual o próprio anticristo aparece no deserto para Jesus e diz para ele: se você se curvar a mim, eu te dou todos os reinos da terra. Porque quando o anticristo ele quer te dar algo, primeiro ele vai te fazer algum mal. Ele não te dá algo para depois te fazer mal. O anticristo primeiro, ele faz o mal. Faz você abandonar a Deus. Faz você se prostrar a Ele no pecado para depois te dar o que Ele tem que te dar. O império do anticristo é a avareza. O império da Babilônia é o sexo. Todas essas coisas não podem preencher a tua alma, não podem satisfazer o teu espírito. Salomão, ele tinha a presença de Deus. Salomão, ele tinha as bênçãos de Deus. Tanto ele tinha mulheres, ele tinha riquezas. Quando Salomão desvia-se do Senhor, ele começa então a desfrutar com desvario as bênçãos do Senhor que Salomão tinha. Ele começou a usar de desvario, de falta de juízo. Começou a embriagar-se. Ele não tinha moderação. Ele começou a ter a incontinência. Então ele embriagava-se. Quando Salomão se desvia e volta para o Senhor, ele escreve a carta de Eclesiastes.
a qual ele viu, experimentou do império da Babilônia, servindo outros deuses e das mulheres estrangeiras, e a qual ele experimentou também o império do anticristo, colocando a avareza e comprando tudo que ele podia comprar. Ele experimentou as duas coisas sem Deus. E ele escreve em Eclesiastes capítulo 2 que as riquezas e os prazeres não podem trazer a verdadeira felicidade. Você não terá felicidade nas riquezas, nos prazeres, se você não ter a Deus. Mas se você ter a Deus, você conseguirá desfrutar das verdadeiras bênçãos de Deus. Então o diabo tira Deus de você e te oferece como prioridade os prazeres. E nisso você não consegue desfrutar. Agora, quando eu tenho Deus, eu consigo desfrutar em qualquer cenário. Eu consigo dar valor em qualquer situação, porque a presença de Deus, ela é tudo, simplesmente tudo que eu posso ter. Eu posso estar passando por um momento difícil, um momento complicado, mas eu tenho Deus. Eu sei que vai passar, eu sei que vai mudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então são principados. Miguel e seus anjos. Miguel é um dos príncipes que está à frente dos principados do céu. Existe um principado, amanhã que nós vamos falar, retratar dos homicídios e dos latrocínios. Principados que são do narcotráfico, que fazem aqueles homens furtar o que é do próximo. E fazem aquelas pessoas praticarem homicídios. Porém, tem o império de Cristo, que está acima de todo o império das trevas. O império de Cristo está acima de todo o governo. E se Jesus está, a palavra está. Deus Santo tem poder e glória. Se Jesus está na casa, é o que interessa. Como vencer os principados? É estar em Cristo. Cristo, ele reina. Jesus está acima e não tem nada que se compara com ele. Por isso você tem que afastar da avareza. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. A imoralidade sexual. Imoralidade significa
uma pessoa vem do imoral, ela atrairá para você enfermidade. Por isso que há muito dentre pessoas no mundo doentes, enfermos, por causa do pecado, por causa dos principados, por causa dos deuses que eles colocaram. O império da avareza não concorda com o que Deus veio fazer, com o que Jesus veio fazer. Jesus, ele ama os pobres. Ele veio para os pobres. Ele disse: a condenação dos ricos opressores que levam vocês aos tribunais. O império da avareza não gosta de pobres, não ama os pobres. Eles fazem discriminações sociais. Esse império é o império que nega a Cristo, a qual João disse: filhinhos, o anticristo perseguirá vocês e obrigará que vocês venham negar o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que tem que apresentar a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, aquele que tem que apresentar a Deus um povo zeloso de boas obras. Desde aquela época, o império do anticristo tentava introduzir nas igrejas, negando a Cristo, como introduziu perante fariseus, escribas, saduceus. Para negar o nosso Senhor e Salvador. Remede calapla surianda labai, ramande comanassia la placher, remede cominas. Deus Santo de poder e glória. O anticristo, ele entra também com a cobiça. Quem é avaro, como disse o Senhor, o que fará o avarento quando eu arrancar a sua alma? Será que ele invocará o Senhor a todo tempo? Glória a Deus, Jesus é fiel. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Todo avarento, ele entra também no pecado da cobiça. Ele cobiça o que é do próximo. Ele tem inveja, que é um sentimento diabólico. Por isso, meus irmãos, é necessário nós aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas enquanto é tempo. Porque na visão que eu estou vendo do Senhor agora, eu vejo o principado do anticristo tentando tomar as igrejas mundiais dessa terra. As igrejas que estão no mundo,
igreja mundial, que é a igreja em todo o mundo. O anticristo, ele tenta tomar. Quem está entendendo? Por isso, é uma luta desde o princípio falar de Jesus e permanecer com Jesus. Porque nós tornamos alvos do anticristo. Porém, João, o apóstolo João, no verso abaixo, ele nos dá uma esperança. Ele disse: filhinhos, não os temais, porque já os vencestes, porque maior o que está em vocês do que o que está no mundo. Ou seja, maior é Deus, maior é Cristo, e nós vencemos pela palavra, vencemos pela oração, mas principalmente pela palavra, porque céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Lá não terá oração, mas terá a palavra. Deus santo de poder e glória. Porém, eu não deixo de orar, eu persevero na oração, mas persevero mais ainda na palavra, porque nem somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Quer vencer o anticristo, quer vencer o sistema diabólico do mal, aleluia, vença em Cristo na palavra. O anticristo faz de que é maior que Jesus, mas o povo de Deus é maior. Então você terá uma vida sexual abençoada, você terá uma vida financeira abençoada, desde que você saia dos impérios das trevas e entre no império de Cristo. Então você desfrutará daquilo que realmente Deus tem para você. Deus santo de poder e glória. O anticristo vem, como diz a profecia, ele vem e se assentará como Deus, porém ele negará Cristo Jesus. Suas mensagens não serão cristocêntricas. Ele tirará Jesus da Bíblia. Só que em Tessalonicenses, Paulo, muito feliz na colocação da palavra, cheio do Espírito Santo, vai dizer que há algo, agora vocês sabem, que há algo que o detém. O único que pode deter o anticristo é o império, a supremacia de Cristo Jesus, o homem de branco, seus olhos como chama de fogo. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É só ele que detém o império do anticristo. Por isso, é a profecia que Jesus disse à igreja de Filadélfia: guardaste a minha palavra, mesmo com pouca força, e eu te guardarei da grande tribulação que virá sobre todo o mundo. Aleluia! A promessa é que Deus vai guardar. A promessa é que nós seremos livres do império das trevas.
Em Hebreus fala que Cristo aniquilou a morte, aniquilou o império das trevas. Glória a Deus, Jesus é fiel. Deus santo e poder e glória. Ao que o detém, Jesus. Não temas, ó pequeno rebanho, entre aspas, porque o Pai agradou e vos dará o reino. Credes em mim e credes em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu prepararei lugar para vocês. Deus santo de poder e glória. Não temos. Cristo reina. E se essa é a vontade de Deus, se a palavra é a vontade de Deus, nós devemos cumprir. Não devemos temer. Agora, o império das trevas tenta copiar o que é de Deus. Antes do anticristo reinar, ele copiará o império de Cristo, só que se opondo a Cristo. Deus santo tem poder e glória. Não dá para onde nós chegamos agora, pessoas ficarem com pactos demoníacos, mandando matar, mandando fazer mal ao próximo, mandando colocar venenos em comida. São impérios da morte que você deve afastar, mandando roubar. Você deve afastar dos impérios da morte, ou nós fazemos algo porque Cristo deixa o que está no nosso alcance fazer. Corram o juízo como as águas impetuosas. Ele deixa aquilo que está no nosso alcance para nós fazermos. Mas aquilo que não está no nosso alcance, nós não podemos fazer. Por isso, devemos tomar atitudes. As nações devem se unir e não temer os impérios do anticristo, os impérios da Babilônia, porque Deus é maior. E devemos tomar atitude contra essas pessoas que dão lugar a esses pactos demoníacos, porque a situação que nós encontramos agora é uma situação que os demônios estão fazendo pacto com pessoas e fazendo elas cometerem algo abusivo, algo absurdo de se aceitar. Não dá mais para aceitar, temos que fazer algo e está no nosso alcance. Deus santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Jesus é tremendo. Então, amados, essa é a palavra de hoje. Você possa estar sendo edificado com essa palavra. Deus venha abençoar toda a sua casa, todo o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.